Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, olha, eu estava falando aqui sobre o tema é lícito cobrar para pregar e eu lembrei dessa história, né? Eu quero aqui compartilhar esse testemunho sobrenatural. Esse primeiro vídeo que eu gravei, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Que eu falei, né? Acerca se é lícito ou não, se eu cobro ou não. Eu vou deixar o link dele aqui. E eu me lembrei, irmãs e irmãos, né? De uma experiência bem no início, isso foi em 2013, do final de 2012, 2013, por aí, né? Eu estava assim, bem no início mesmo da caminhada. E eu conheci um pastor de uma rádio, né? De uma rádio. E esse pastor, ele era um pastor de campo, do campo de Madureira, que é um campo assim muito grande no mundo inteiro. E ele falou assim: missionária, vem pregar na minha igreja. E nessa história que eu falei de cobrar, né? Eu vou deixar o link aqui, depois você vai lá. Aí, porque esse vídeo praticamente é a continuação do primeiro. E eu lembrei dessa história. Foi bem assim no início, irmãs. E ali ele fala assim: você cobra para pregar? Aí eu falei: não, pastor, eu não cobro para pregar, não. Eu tenho assim meus materiais, eu tinha até CD na época, né? Foi uma estratégia que Deus me deu lá naquela época. Ele falou: você não cobra para pregar? Eu falei: não, pastor, não cobro, não. Assim, é meu mesmo, né? É meu mesmo. Tem gente que pergunta como é a igreja, como é que não é. Eu não, é, eu não costumo cobrar, eu não costumo não, eu não cobro. E ele falou: tá bom, então vamos lá na minha igreja, missionária, prega lá e tal, vai ter uma festa e tal. Falei: tá bom, era um dia de manhã. Irmãs, cheguei lá na igreja. Irmãs, a igreja é muito simplesinha. Eu falei: Jesus, muito simplesinha mesmo, irmãs. De banco de madeira. Ai, eu fiquei assim, eu falei: meu Deus. Na época eu tinha até carro. Eu não tenho mais esse veículo por enquanto. Aí, né, que eu profetizo que ele tá chegando. Aí, irmãs, na época eu tava com um carro, sabe? Um carro assim, bonito que eu queria, né? Nessa época eu cheguei lá. Irmãs, ele me deu o endereço. A rua assim, de chão batido. Olha, irmãs, uma igreja muito simplesinha, de banco de madeira. Ai, irmãs, assim, de banco de madeira, com a tinta assim gasta. Eu falei: meu Deus, nossa, e se eu fosse uma pregadora que cobrava? Acho que ele não ia nem me convidar. Eu fiquei assim, irmãs, eu fiquei muito tocada. Aí, a igreja é muito simples. Aí eu fui, né? Entrei e tal. Irmãs, eu tive uma experiência, duas experiências que me marcaram nessa igreja. Na hora que irmãs, a presença de Deus era muito forte nessa igreja. Muito forte mesmo. Poucas vezes eu sinto muita presença de Deus quando eu estou assim ministrando ali, Deus está me usando no ministério da palavra. Mas naquele dia, irmãs, e geralmente quando acontece isso, é quando o ministério, a igreja, a intercessão ora muito, a gente sente. Quando em determinadas igrejas e ambientes e lugares, a gente sente quando a igreja é uma igreja que ora de verdade. E aquela igreja, irmãs, o povo ali orou muito e se consagrou muito, porque o altar pegava fogo. E eu sentia muita presença de Deus, eu pregando de uma forma pentecostal e falando até línguas estranhas e pregando, porque eu sou pentecostal, eu creio, né, nos dons espirituais. Irmãs, sabe o que aconteceu? Eu até já contei esse testemunho aqui. Irmãs, eu pregando, nunca mais eu senti aquilo. E eu senti que eu estava pregando, eu encostei em algo. E eu andava de um lado para o outro, Hoje eu já sou mais contida. Hoje ministrando, né, Deus vai moldando conforme Ele quer. Hoje eu já sou mais centralizada ali no púlpito e mais contida. Mas naquela época eu andava muito, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu ficava pouco assim parada. Irmãs, eu lembro que eu encostei em algo. E nisso que eu encostei em algo,
assim atrás, no meu entendimento era como se fosse uma pilastra, era algo enrijecido, duro e pegava fogo. Irmãs, eu ali, né, eu pregando, falando, eu falei, nossa, mas eu pensando, o que eu encostei aqui? Irmãs, quando eu olhei para trás, deu uma disfarçada, né, eu olhei assim para trás, não tinha nada. Aí o Senhor ministrou, é o meu anjo que está aí falando, por intermédio de você, Raquel, é o meu anjo que está aí colocando as minhas palavras na tua boca. Eu falei, Senhor, irmãs, eu não sei se você vai crer nisso, eu não sei. Eu sei que, olha, aquilo me impactou tanto que eu até comentei isso com o pastor. O pastor ficou me olhando assim, o pastor não teve coragem de falar nada. Mas foi assim uma experiência sobrenatural. E outra experiência assim, que para mim me marcou, por isso que eu também não cobro para pregar. Irmãs, eu saí daquela igreja muito abençoada a nível de recursos, muito abençoada mesmo. Eu assim, e eu não esperava, e depois eu voltei lá nessa igreja algumas vezes, de lá me indicaram para uma igreja enorme, de um outro pastor enorme, né? Eu creio que foi a graça e a misericórdia de Deus e o favor de Deus sobre a minha vida. Então, assim, aquela experiência me ensinou muito, né? Então, que nós possamos, né, estar na direção, e esse para mim foi um testemunho muito forte, mas muito forte mesmo, e me marcou, e eu não tive mais experiência como essa, né, de estar ali naquele lugar e ter passado por essa experiência. Eu não sei se você vai acreditar, se você não vai. Se você acreditar, coloca aqui embaixo. Se você também não acreditar, coloca aqui embaixo também, que eu quero ler e ouvir seu comentário. E uma pessoa, uma irmã, falou aqui em um dos meus vídeos, né, que ela tem também testemunho. Se você tem um testemunho e quiser que eu leia teu testemunho aqui, me relata, que eu vou estar te sinalizando uma forma para você enviar o seu testemunho para eu ler aqui no canal, tá bom? Paz, Deus abençoe.